Cara amiga, caro amigo telespectador, nossos votos cordiais de muita paz. Vive o homem contemporâneo e sofre a mulher da atualidade as condições perturbadoras do grave momento que atravessamos. Nos gabinetes, as autoridades trabalham em favor da paz. Em toda parte, comenta-se a respeito da necessidade da paz. Todavia, o ser humano jornadeia transtornado, sem ter uma meta que possa estimular-lhe os sentimentos superiores, oferecendo-lhe resistências para vencer as suas más inclinações. Este é o momento histórico da grande transição. A doutrina espírita, referendando os ensinamentos de Jesus, confirma o sermão profético, conforme narrado pelo apóstolo e servidor Marcos, em o Evangelho no capítulo número 13, versículos 1 a 33. Recordamo-nos que Jesus naqueles dias antevia a sua grande dor, o momento do holocausto, para o qual ele viera. Ele viera para dar testemunho do amor a Deus, que deve viger em todos os corações. E quando saía do templo, acompanhado dos companheiros que estavam dominados pela perplexidade a respeito da grandiosidade da construção que Salomão mandara embelezar e que vinha desde os tempos de Zorobabel, esses amigos deslumbrados mostraram o edifício colossal a Jesus. Senhor, vede que pedras, vede que colosso. E Jesus, dando uma entonação de tristeza à voz, redarguiu: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles, agora com a surpresa maior, voltaram a inquirir: dize-nos então, quando isso acontecerá? Saíram dali, atravessaram o vale do Cedron e, no Jardim das Oliveiras, defronte do templo, ele começou a narrar as dificuldades que hoje vivemos e que vimos experimentando através destes 2000 anos que nos separam daquele momento especial. Ele referia-se que chegaria um momento na terra em que o próprio templo seria destruído. Logo depois, as criaturas aturdidas chegariam a paroxismos de aflição. Pais denunciariam filhos, filhos denunciariam pais. Nessa oportunidade, as mulheres que estavam grávidas lamentariam a oportunidade de serem mães. Os seus peitos que iam amamentar também talvez fossem instrumentos de tragédia. Referia-se que não haveria tempo para muitas reflexões no momento previsto. Os que estivessem no campo não saíssem porque não chegariam às cidades. Os que estivessem nos telhados talvez não tivessem tempo de descer. O sol apagaria sua luz. A lua ficaria coberta de sangue. E a tragédia que se anunciava através dos lábios de Jesus era tão terrível que ele culminava o ensinamento dizendo: e se eu não rogar a meu Pai para que tenha misericórdia e compaixão, será muito pior. Aparentemente, esses ensinamentos em forma de profecia no sermão característico da escrita de Marcos estaria muito longe de tornar-se realidade. Os fatos, porém, provaram o contrário, porque logo depois, no ano 70, Tito, depois de sitiar Jerusalém, derrubou o templo, não deixando pedra sobre pedra, ficando apenas até hoje a parede que suporta o Monte Moriá, hoje e através dos tempos denominado
o Muro das Lamentações. Logo depois, vieram as perseguições àqueles que o amavam. E através dos tempos nós vimos confirmar-se, frase a frase, o anúncio do Senhor. Quando, por ocasião da explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 8 de agosto de 1945, ali estava perfeitamente confirmada a proposta terrível de que o Sol apagaria sua luz, pois que, de fato, quando o cogumelo atômico se ergueu, a luz solar ficou resguardada pela grande sombra. E os narradores da tragédia do átomo asseveram que uma escuridão, como nunca dantes havia ocorrido, senão no período do caos do princípio, abateu-se sobre as duas cidades. Um silêncio terrível, que logo foi seguido pelo ribombar de um som que arrebentou milhares de ouvidos, destruindo-lhes os tímpanos. Aqueles que corriam, os ventos atiravam-nos contra as paredes, contra as pedras agora, todas elas derruídas, resultado das construções que foram destruídas. Não houve tempo, porque o calor ardente que tomou conta das cidades diluía os corpos. Aqueles que estavam realizando qualquer coisa não tiveram tempo, exatamente como previu Jesus. Logo depois, nós vimos o presidente Reagan planejar fazer na Lua bases de mísseis no período da Guerra Fria, para então, aquele que disparasse o primeiro projétil, este seria o vitorioso na guerra tremenda, que naqueles dias se anunciava como fator de destruição da vida. Durante o nazismo e em outros períodos, filhos denunciaram pais. Pais acusaram filhos. Em Chernobyl, as mães que amamentavam viram mais tarde os filhos morrerem vitimados pela radiação. As grávidas tiveram seus filhos deformados, exatamente como o mestre se havia referido. E ainda hoje experimentamos a grande tragédia que deflui da transição deste mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, conforme Allan Kardec teve ensejo de anunciar, graças às informações dos espíritos veneráveis. Estamos vivendo este clímax de conflitos, de agressividade, de violência, de ausência de paz pessoal, de paz na família, no trabalho, dessa guerra não declarada e, no entanto, existente nas grandes como nas pequenas comunidades, nas megalópolis como nos campos. Há cerca de 250 anos, um pensador inglês, Thomas Hardy, escreveu com certa amargura que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Se olharmos o homem e a mulher contemporâneos, temos a ideia de que eles perderam o endereço de Deus. Vagueiam aturdidos sem uma direção. O ódio campeia e, como mecanismos de fuga, a sensualidade, o deboche, a promiscuidade sexual tomam conta dos vários arraiais da terra. Por outro lado, a drogadição, o alcoolismo, o tabagismo, o desrespeito em todos os lugares, a impunidade diante de crimes vergonhosos e hediondos, em que as criaturas perderam o senso crítico. Depois de perderem o respeito por si mesmas, perderam o respeito em relação à sociedade, à vida, à usurpação dos direitos alheios, o desconhecimento total dos direitos alheios. Aí estão os focos de guerra, cada dia mais voluptuosos, cada dia mais destrutivos. Nada obstante essa paisagem triste e perturbadora,
não podemos olvidar que a barca terrestre tem no seu leme Jesus Cristo. Ele conduz com seriedade essa barca abençoada que é o planeta terrestre, que nos serve de colo de mãe, no qual temos desenvolvido o nosso Deus interno. Também ampliando as nossas possibilidades de crescimento espiritual, de desenvolvimento ético-moral. Chega o momento da grande transição, repetimos. Mas é necessário que cada um de nós faça a sua parte. E a parte mais importante é o amor. Recordando-nos da visita de Jesus à casa de Lázaro e das suas duas irmãs, Maria e Marta. Enquanto Marta afadigava-se pelas coisas externas, em arrumar a casa e preparar, preocupada com as coisas transitórias, Maria, deslumbrada pelo verbo flamívono de Jesus, pela dulce irradiação que dele se exteriorizava, quedou-se contemplando, bebendo-lhe as palavras, tonificando-se para os testemunhos do futuro. E Marta, algo irritada, porém jovial, disse: Mestre, manda Maria vir ajudar-me, há tanto que fazer. E ele, sorrindo, disse-lhe: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Isto é, ela escolheu o reino de Deus. É necessário que nós, sem abandonar os valores terrestres, sem nos olvidarmos dos compromissos sociais, elejamos o reino de Deus como endereço, como meta, como seleção de valores, seguindo na busca da nossa plenitude. Faremos a nossa pausa de 2 minutos e logo retornamos. Não deixe de adquirir o mais recente lançamento da conferência de Divaldo Franco, As Crianças Índigo e a Visão Espírita, agora em DVD. Este lançamento tem a já reconhecida qualidade dos produtos da Mansão do Caminho. Nesta conferência brilhante, Divaldo Franco, médium e orador espírita, enaltece as belezas do zimbório celeste, analisando principalmente a luminífera estrela Alcíone, da constelação das Pleiades, de onde estão migrando para a Terra espíritos de alta estirpe, a fim de prepararem o mundo de regeneração. Apresenta-nos interessante documentário acerca das crianças índigo e cristal, descrevendo as suas auras, as suas emanações, a missão que desempenham na Terra, a maneira como se comunicam com os demais, seus problemas, dificuldades, e como os pais e educadores devem agir para que recebam orientação segura no bem e consigam ser felizes. Divaldo destaca-nos, com riqueza de informações e com dinamismo que lhe é peculiar, os diversos grupos em que esses seres estão divididos, como humanistas, artistas, conceptuais e interdimensionais, baseado em cientistas que se dedicam ao estudo deste momentoso assunto. Aborda pontos interessantes sobre o excelente trabalho da eminente pedagoga e médica doutora Maria Montessori, recordando conscientemente, concomitantemente, as experiências de Froebel, Pestalozzi, Rudolf Steiner, criador da pedagogia Waldorf. Divaldo deixa-nos uma mensagem oportuna, destacando a necessidade de as crianças brincarem e serem tratadas como crianças. Ressalta também o dever dos pais de educá-las no lar, sem delegar essa tarefa a profissionais remunerados, procurando sempre despertar em suas almas as virtudes que estão em germe.
oferece-nos ainda técnicas salutares para o êxito da nobre tarefa de educação infantil. Ao retornarmos, temos a grata satisfação de apresentar à nossa amiga e ao nosso amigo telespectador da TV SEI, o nosso caro confrade Dr. João Pinto Rabelo. O nosso querido amigo é espírita militante, bem dedicado à sua existência, às atividades profissionais e complementa-as com o devotamento total à causa do Cristo na Terra, através do exercício e da vivência da doutrina espírita. Rabelo, como é que se deu a sua iniciação no espiritismo e quando? Há cerca de 40 anos atrás, Evaldo, nós tínhamos sido católicos e aquela insatisfação das respostas que não se encontra. Começamos a ficar um pouco afastados da religiosidade e começamos a estudar racionalismo cristão, Rosa Cruz, até que nos chegou às mãos o Livro dos Espíritos. Depois viemos, por razões profissionais, viver em Cachoeira, na Bahia, e a esposa, são chamados que o mundo espiritual se utiliza, entrou no processo de obsessão complicado e fomos atendidos pelo nosso querido Dória e Osmundo Araújo. Nós sabemos que Elísio Dória foi um trabalhador gigante da doutrina e Osmundo lá em Cachoeira, com a Casa dos Velhos e mais o Centro Espírita Beiro do Bem, onde iniciou o nosso processo de iniciação da doutrina. Como é uma cidade pequena do interior, há que se trabalhar muito e tinha uma casa de velhos que nós ajudamos a fundar. Então o esforço foi de todos nós e tínhamos o compromisso por Dória de ler pelo menos um livro por semana. Com isso a gente foi ampliando o interesse pela doutrina, tendo que trabalhar intensamente. Cachoeira tinha um índice de tuberculose altíssimo e aí nós tivemos que envolver no trabalho de ajudar aquela coletividade. E a doutrina passou a ser um trabalho até por orientação do Dória, naquele primeiro momento, era o trabalho do aprendizado, o trabalho da aplicação da doutrina. De lá para cá é uma sequência natural de aprendizado, de busca, de entrega, e o mundo espiritual vai nos estimulando para que possamos oferecer o nosso contributo e para que nos comprometamos com a mensagem de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Também eu estou informado da sua estada em Portugal por um largo período como gerente do Banco do Brasil naquele país. Gostaria que ele tecesse algumas considerações a respeito do trabalho junto aos nossos irmãos espíritas de Portugal. Foi uma experiência riquíssima. Portugal é um país muito gostoso, muito brasileiro, devia ser o contrário, mas Portugal é um país muito brasileiro. E nós, quando chegamos ali nos primeiros dias, levados certamente por um programa que os espíritos esperavam que nós pudéssemos oferecer alguma contribuição, fomos orientados na primeira semana que lá estávamos pela nossa mentora Joana de Ângeles, através do mérito de Valdo Franco, para que nós contribuíssemos na unificação do movimento espírita português. Eles têm algumas dificuldades compreensíveis e nós visitamos, eu tenho a impressão que eu conheço todas as cidades portuguesas e certamente todas as casas espíritas portuguesas. Visitamos todas, levando material, mandava buscar no Brasil, curso de paz, curso de expositor, como organizar a casa espírita, como objetivar resultados, como superar problemas. E o fato é que visitamos, e era muito comum no fim de semana a gente visitar, no sábado, por exemplo, fazer 3 palestras, 4 no domingo, uma na sexta-feira, e atender material às cidades mais próximas, visitar durante a semana. Então foi um período muito profícuo de aprendizado, de estudo, e oferecemos uma contribuição naquilo que nos foi possível, mas a doutrina nos parece, sobretudo pela contribuição que o Divaldo deixou ao longo desses muitos anos ali, a semeadura nobre e bela, a gente percebe que a doutrina está muito bem em Portugal e, ao que nos parece, o mundo espiritual pretende estabelecer essa base sólida ali em Portugal para que a doutrina expanda na Europa. E logo depois, Deus o encaminhou ao Paraguai. Diga-nos algo sobre o movimento espírita em Assunção naqueles dias que eram mais difíceis. O Paraguai foi uma coisa muito especial porque tínhamos saído da ditadura de Stroessner. O país estava ainda sentindo o gosto amargo das situações dolorosas que teve a derrubada do ditador. E nós chegamos ali, em abril, nós tínhamos saído de Portugal, o Divaldo nos disse que queria estar em Assunção no final do ano. Não existia centros espíritas, mas tive uma experiência rica. Quando nós estávamos saindo de Lisboa, estávamos no hotel, o Divaldo estava chegando por lá, e nós estávamos fazendo culto evangélico no lar sozinho, e apareceu um mentor, um espírito português, dizendo: meu irmão, quero lhe agradecer
o apoio que deu à doutrina no nosso país. É lindo observar como é que os espíritos nos estimulam. E quero lhe apresentar um amigo que vai lhe receber lá em Assunção. Quando nós chegamos, me apresentou um índio enorme que eu não conhecia, e quando chegamos no aeroporto de Assunção, lá estava ele. Seja bem-vindo, meu irmão. E quando chegamos em Assunção, foi uma coisa curiosa, que nós procuramos por todos os meios um centro espírita, alguma coisa parecida, e não tinha absolutamente nada. Mas depois nós descobrimos que haveria um centrinho chamado Centro de Filosofia Espiritista Paraguai. E esse centro espírita, na verdade, estudava a vida de Jesus escrita por ele mesmo, era o livro que tinha. E nós tínhamos assim um espanhol na época um tanto macrônico, e fomos procurando aprender espanhol às pressas e um pouco de Guarani. E o nosso centro deve ser um dos poucos centros que se fala 3 idiomas, português, espanhol e Guarani. Porque no interior do Paraguai não se fala espanhol, fala Guarani mesmo, né? Então nós começamos a trabalhar para tentar criar condições para receber Divaldo no final do ano. E não tinha centro, era uma casebrezinha com 14 tamboretezinhos ali. Então nós começamos a pensar como fazer para criar base. Havia um entendimento que doutrina espírita era bater tambor, era uma tagalinha preta, coisa dessa natureza. E houve até resistência muito grande no próprio Banco Brasil, onde eu estava gerindo. Desse modo nós começamos a trabalhar para primeiro construir uma casa espírita. E aí conseguimos, naturalmente os espíritos ajudando, convencer os companheiros lá de Portugal, lá do Paraguai, para estudar o livro dos Espíritos, estudar o Evangelho. E nós íamos traduzindo para eles, aumentou dos 12 pessoas que frequentavam, mais a nossa família, a família do Guilherme, que era um companheiro nosso. Daí a algum tempo nós descobrimos que o prédio do Banco Brasil estava passando por uma fase curiosa, o prédio precisava de mudanças, soltar o revestimento. E nós achamos que aqueles janelões enormes poderia dar um belo centro espírita. E fizemos um projeto imaginando que aquelas paredes de vidro enormes do banco poderiam exatamente se encaixar no nosso centro espírita. O que ocorreu? E as pessoas começaram a se interessar, porque nos programas do banco a gente procurava sempre enxertar alguma coisa nesse sentido. E como o Divaldo estaria conosco no final do ano, em novembro, então o mundo espiritual estimulou na cidade vizinha uma criança de 10, 12 anos. Começou a ocorrer alguns fenômenos curiosos, pegava fogo do colchão, as cadeiras saíam voando pela janela, e a televisão, compreensivelmente, os jornais foram em cima, e nós começamos a dizer, olha, está vindo aí um cidadão chamado Divaldo Franco, baiano, que vai poder explicar muito bem essa fenomenologia toda. E aí começou o interesse, e nós estimulávamos as pessoas, a nossos companheiros, a fazer pergunta à televisão, como é que é isso, por quê? E nós, não, aguarde que está vindo o Divaldo Franco, vai poder oferecer essas respostas de maneira adequada. É fascinante esse pioneirismo. Hoje nós temos um excelente movimento espírita no Paraguai, e neste ano, em Assunção, houve o encontro dos membros do Conselho Espírita Internacional, aliás, com muito êxito e com uma expansão muito grande. Mas neste momento eu estou informado que o querido irmão Rabelo está dirigindo as atividades para o 2º Congresso Espírita Brasileiro, que terá sua sede em Brasília. Quando será? De 12 a 15 de abril do próximo ano, 2007. Nós esperamos repetir a mesma beleza que foram os 200 anos do codificador lá em Brasília. Está previsto, não podia ser diferente, é um grande esforço para que nós possamos fazer uma reunião extraordinária do Conselho Federativo Nacional no dia 12. As comissões regionais que ocorrem ao longo do período do ano nos vários estados do Brasil serão também todas em Brasília extraordinariamente. E aí começaremos o Congresso no dia 13, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que hoje é um prédio moderníssimo, que dá dignidade à doutrina, muito bonito, com todos os recursos, não fica devendo nada a nenhum evento, logo espaço no Brasil dessa natureza. Todavia, no sábado à tarde, nós estaremos mudando para o ginásio Nilson Nelson. Então será um grande esforço, porque além do Centro de Convenções, que tem capacidade para 4.000 pessoas sentadas, nós estaremos usando no sábado à tarde o seminário de Divaldo Franco no ginásio Nilson Nelson, com capacidade para 20.000 pessoas, e no domingo o encerramento também com a palestra de Divaldo Franco, onde nós pretendemos novamente, como fizemos nos 200 anos do codificador, reunir novamente a comunidade espírita de Brasília e aqueles de outros estados que estiveram lá conosco. Os que se inscreverem estarão presentes no grande salão, onde acompanharão, e há um salão também com telão. Exatamente. Esse salão maior comporta quantas pessoas? Esse salão maior comporta 2.800 pessoas sentadas. Aquelas pessoas que se inscreverem até esse número ficarão no salão maior.
Os que se inscreveram após esse número, elas ficarão numa sala com telões. São 4 grandes telões que nós já providenciamos e a estrutura está absolutamente montada. Criamos várias comissões e aqueles que não puderem ir por razões profissionais, sobretudo a população de Brasília, elas estão sendo convidadas, assim como as autoridades. Nós estamos, a título de divulgação da doutrina, nós estamos convidando o presidente da República até as pessoas mais simples. Todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros dos tribunais superiores, todos os dirigentes das grandes estatais, todos os órgãos importantes, não necessariamente para que eles estejam lá, mas para que eles tenham conhecimento que a doutrina e os espíritas são pessoas ordeiras, que contribuem para a paz, para a harmonia da sociedade. E, afinal de contas, 150 anos da doutrina, que é o livro dos espíritos, o livro base, há que ter um momento de muita ação, de muito trabalho. Nós estamos fazendo um VT para a televisão, que pretendemos circular no país inteiro. Estamos produzindo spot para rádio, que nós vamos disponibilizar para todos os centros espíritas. Estamos com a produção do outdoor e nós estamos fazendo a campanha para que todos os municípios do Brasil, menor que seja, que tenha pelo menos um outdoor falando sobre os 150 anos do Livro dos Espíritos. Desse modo, a gente pretende fazer que o que a sociedade, que hoje está ansiosa, porque os meios de comunicação, né, Divaldo? Estão jogando para a sociedade as informações espíritas. A sociedade tem o direito de saber o que é o espiritismo e nós, que somos os espíritas, temos o dever de esclarecer corretamente, com dignidade e fazer com que a doutrina, nessa hora tão grave da história da humanidade, ela possa efetivamente contribuir para diminuir as dores, para dar consciência dos nossos deveres e para nos aproximar de Jesus. O Conselho Federativo Nacional envolveu todas as entidades federativas do país. O que elas deverão fazer, mais ou menos, o que ficou estatuído? Ela vai estabelecer, uma coisa importante, vai ser aprovado um programa para os próximos exames. A doutrina tem crescido de maneira até além da possibilidade do movimento, mas está na hora da gente estabelecer passos. O que é que a gente está querendo? Então vai ser aprovado um documento, um programa de trabalho, planejado, discutido já mais de uma vez, onde nós deveremos estabelecer quais são os passos que nós deveremos dar nesses próximos 10 anos, onde nós queremos chegar. Então, como fase preparatória, nós estivemos visitando o Brasil inteiro, um grupo de companheiros, visitamos da sexta a domingo, visitamos todas as federativas e agora estamos indo no interior, preparando a casa espírita para esses momentos novos. Por exemplo, por que você deve planejar? Por que você deve prestar conta? Porque você deve estar absolutamente dentro da lei. Cada dia o país está sendo mais vigente e é bom que seja assim. Então as casas, as pessoas doam demais, além do que podem, mas não tem uma contabilidade corretamente, não tem alvará de funcionamento, não tem um planejamento simples, nada de coisa muito complicada. Por exemplo, a minha casa, 5 anos atrás, dava 10 passos. Esse ano eu estou dando 50 passos. Nessa projeção, daqui a 20 anos, eu vou ter quantos? A mesma coisa na obra do Evangelho. Então, eu tenho que preparar monitores, tenho que preparar o espaço, tenho que comprar cadeira, ensinar a casa essas pequenas coisas que vai dando condição de a gente pensar o futuro do movimento no Brasil e para apoiarmos os nossos vizinhos, seja aqui da América do Sul, seja de outros países que buscam sempre no Brasil, pela experiência que o Brasil já tem, instrumentos, meio, material, livros, etc. Na sua experiência, tem sido expressiva a colaboração da mídia, particularmente através dessas novelas que abordam temas espíritas. Nada obstante, nem sempre corretamente, mas isso tem sido positivo? A nosso ver, tem sido muito positivo, porque vulgariza, no bom sentido, a mensagem, a terminologia, a linguagem espírita e os fenômenos espíritas. Hoje é muito comum vermos na televisão, no jornal, até na rua, as pessoas falar em karma, falar em reencarnação, falar essa terminologia que Allan Kardec nos trouxe. Isso é muito bom porque facilita a compreensão. Observamos até alguns padres e alguns pastores, lá em Brasília, nós temos sido muito convidados pela Colégio Dom Bosco, no Colégio Católico, Universidade de Brasília, para fazer debates com nossos irmãos maçons, alguns budistas, de outras religiões evangélicas. E hoje já há um certo respeito maior, Divaldo, porque eles estão concluindo que é uma coisa inexorável. Não há como deter a madrugada, dizia, você repetia para nós uma frase de um sábio oriental. Então estão chegando e as religiões, a nosso ver, em função dessa fenomenologia, elas estão adequando a sua linguagem. Recentemente, em Belo Horizonte, um cardeal fazendo um sermão na missa, uma coisa curiosa, ele disse,
falando sobre uma parte evangélica que falava do bom samaritano, dizia, ele não fez, olha, os sacerdotes somos nós. É uma coisa até estranha dizer isso na televisão, né? Somos nós. O outro que passou deve ser os evangélicos. Agora, o homem que foi lá ajudou o outro são os espíritas. Isso é fascinante. Fascinante e nos deixa com enorme responsabilidade. Então, o movimento jovem está crescendo, a sociedade está vendo com respeito crescente a doutrina e sabem, assim é reconhecido, que os espíritas são homens que estão procurando ser melhores. Isso é muito importante. Agradecemos a sua presença e gostaríamos que fizesse um convite aos nossos telespectadores da TV 100 para o nosso segundo Congresso Espírita Brasileiro, a fim de que estejam presentes ou se inscrevam quanto antes. Nós convidamos os nossos irmãos para que se inscrevam com antecedência. Estamos acreditando que aqueles que tardarem, infelizmente, não terão possibilidade de participar, porque a demanda é crescente, muito grande, o país inteiro e o exterior. Nós não temos nem divulgado muito fora do Brasil, porque nós não queremos competir com o congresso que vai ter na Colômbia em outubro. Então estamos divulgando muito mais intensamente no Brasil. E a procura está sendo de tal ordem. Brasília, a despeito de ter uma grande rede hoteleira, mudou o governo agora, é compreensível. E quando muda o governo, toda uma massa de funcionários novos, de assessores, de ministros, de parlamentares, que chega a Brasília e ficam inicialmente nos hotéis. Então é bom que as pessoas que desejam se inscrever, que o façam logo, de modo que as suas agências procurem buscar meio de hospedagem e para que possam participar desse momento que será sem dúvida marcante na história da doutrina, porque são 150 anos da doutrina espírita que nós imaginamos que é o momento da maturidade de todo esse esforço que os grandes pioneiros, entre eles o nosso Chico Xavier e o nosso Divaldo, saindo pelo Brasil e pelo mundo, têm vendido de maneira linda esse convite permanente para que nós aprendamos a crescer por dentro, estudando a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, Rabelo, e volte sempre. Faremos a nossa pausa e retornaremos dentro de 2 minutos. Neste mês de janeiro, estamos dando ênfase à mais recente obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Reencontro com a vida. A mesma faz um estudo dos dramas humanos e apresenta depoimentos de vários espíritos ocorridos em reuniões mediúnicas no Centro Espírita Caminho da Redenção, passando-nos a lição de que a morte, apesar de inspirar medo, pavor, dúvida, saudade e até revolta, é também a grande mensageira da realidade, vencendo fantasias e quimeras, e que morrer não significa extinguir-se, mas simplesmente passar de uma para outra condição vibracional. Os pedidos poderão ser realizados através do endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br. Terá lugar no Panamá o primeiro Congresso Espírita Panamenho, no período de 8 a 11 de fevereiro. Encontro de Juventudes Espíritas na Mansão do Caminho, no período de 17 a 20 de fevereiro. Congresso Espírita de Goiás, em Goiânia, dias 18 a 20 de fevereiro. Congresso Espírita Boliviano, nos dias de 6 a 8 de abril. E o Congresso Espírita Brasileiro, promovido pela Federação Espírita Brasileira, em homenagem ao Sesc Centenário do Livro dos Espíritos, em Brasília, no período de 12 a 15 de abril. Retornamos. E agora iremos atender algumas perguntas que nos foram feitas nos dias anteriores a este programa. Você pode mandar as suas perguntas para o nosso programa
Temos uma equipe que tem muito prazer em responder. Então, podem ver aí embaixo o site para o qual dirigirão as suas questões. encontrocomdivaldo@tvcei.com. Graças a isso, aquelas perguntas mais genéricas, os nossos amigos responderão diretamente. E outras com sabor doutrinário que se enquadrem na nossa programação, responderemos sempre em nosso último programa, depois de uma seleção compreensível, porque o número é muito grande e não teríamos como atender a todas as solicitações. Hoje vamos atender a pergunta de José Neto, quando ele interroga: 154 pessoas pereceram no pior acidente aéreo do país em 29 de setembro passado. Acreditamos que estava ali ocorrendo a lei do karma, mas se multiplicarmos por 3 cada pessoa que desencarnou, temos um número significativo de outros que vivem a tristeza pela perda. O que, especificamente, pode ter ocorrido nesse caso? Teria alguma explicação para isso? Alguma palavra de alento para os que ficaram? Não seria oportunidade de explicar sob a ótica da doutrina porque esse tipo de resgate coletivo atende à lei de Italião? Caro Neto, em realidade não atende à lei de Italião. Mas se nós procurarmos reflexionar em torno do que ensina o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na terceira parte, quando aborda as leis morais, tem a oportunidade de dedicar um capítulo especial chamado Flagelos Destruidores. É a questão 737, quando Allan Kardec interroga: com que fim Deus fere a humanidade através dos flagelos destruidores? E as entidades venerandas redarguíram: para fazê-los progredir mais depressa. Tanto esses flagelos destruidores podem ser naturais, como os fenômenos sísmicos, os fenômenos que ocorrem em a natureza, a tsunami de há poucos anos, como também a destruição das torres gêmeas, acidentes que levam várias pessoas em veículos, em ônibus, em trens, como nos desastres aéreos. No caso em tela, nós estamos diante de um flagelo destruidor, que não obedece à lei de Italião. Porque a lei de Italião não tem lugar na doutrina espírita. Na doutrina espírita, estudamos a lei de causa e de efeito. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Desta forma, essas almas reuniram-se por fenômenos de afinidade para que experimentassem essa imposição evolutiva em uma desencarnação coletiva. Dolorosa também a situação daqueles que ficaram, porquanto, naquele momento muito rápido, não há um tempo expressivo, um tempo linear, para que as pessoas experimentem a angústia, a dor, senão a grande surpresa e muitas vezes sem dar-se conta. Aqueles que ficaram na saudade, na angústia e que experimentam a ausência desses queridos também estão incursos na lei de causa e efeito. É um resgate que a divindade lhes impõe para poderem depurar-se e, ao mesmo tempo, melhores razões possuírem de aprofundarem o conhecimento nas necessidades da evolução, refletirem em torno do processo depurativo, da prática do bem, que é um dos fatores mais notáveis para poder diminuir o mal que foi praticado ou o bem que deixou de ser realizado. Desta forma, nós não nos utilizamos na doutrina espírita a palavra karma, repetimos-la, por uma tradição orientalista que vem desde as obras básicas do Vedanta na Índia e posteriormente pelas doutrinas esotéricas. Allan Kardec optou pela lei referida de causa e efeito. Tudo quanto nos acontece, de bom ou de mal, tem as suas raízes em experiências transatas. Desse modo, as aflições que tomaram conta das famílias que ficaram na saudade têm um fim útil,
ajudar as pessoas a progredirem mais rapidamente conforme enunciados espíritos nobres. Agora nós vamos responder a Cristina, que nos pergunta se é possível considerar-se a ressurreição de Jesus de acordo com as várias opiniões da atualidade. Segundo uns, ele sobreviveu e foi para o Oriente, para o monastério. E existe até um túmulo com as pegadas dele, inclusive as marcas dos pregos nos pés. Segundo outros, ele sobreviveu e foi incógnito com Maria de Madalena viver na França. Estamos diante de fantasias. A segunda hipótese está exarada no livro Código da Vinci. E esse código é inspirado em pesquisas que Dan Brown realizou numa obra equivalente sobre Maria de Madalena e que foi publicada na Inglaterra. O outro é também uma tese bastante absurda a uma obra escrita a esse respeito, Jesus na Índia. Ambos os casos demonstrariam que a crucificação foi uma farsa e que Jesus não passou de um tipo comum e até um pouco pior do que nós, porque submeteu-se a uma situação profundamente calamitosa, perturbadora, senão ridícula. Fingir-se de morto por causa dos áloois que teria bebido quando lhe foi colocada esponja úmida nos lábios e entrado num torpor. Ora bem, se nós estudarmos o que falam os grandes pesquisadores anatomopatologistas a respeito da crucificação, não há mais mínima hipótese de Jesus, como os ladrões, terem sobrevivido à crucificação. Merece recordar que não foi somente a crucificação, foi também a lancetada no peito, para ter certeza, graças à suspeita de Herodes, de que ele não sobreviveria. Os ladrões tiveram as pernas arrebentadas para que morresse antes da hora que deveria começar o sábado, quando não era permitido ficar ninguém colocado numa cruz. Então essas teorias são muito interessantes, mas absolutamente absurdas. Temos os testemunhos notáveis a partir da comprovação realizada por Maria de Magdala, ali mesmo no túmulo de José de Arimateia. Logo depois, o aparecimento por 2 vezes no cenáculo, a chamada pesca milagrosa, a ascensão, o aparecimento a Saulo de Tarso, às portas de Damasco, e através do futuro, o seu aparecimento na história, a personalidades incomuns, como Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, e informações do próprio Papa Pio XII, que teria mantido um contato com ele por ocasião do Ano Santo de 1950, quando Jesus lhe teria aparecido. São testemunhos que nos merecem respeito ante essas teorias absurdas e fantasiosas da imaginação atual, para desviar a atenção daqueles que buscam um mundo melhor a respeito da figura de Jesus. Mas nós temos aqui também a pergunta de Gilberto de Patrocínio, do estado de Minas Gerais. Ele interroga: tudo o que acontece em nossa vida está programado? Como, por exemplo, a separação do casal, com filhos ainda crianças? Como fica esta situação na visão do Todo-Criador? Certamente Deus não quer ver a família separada, e sim todos na mesma casa. Bem, o mal não é programado por Deus, é óbvio. E não está programada nenhuma separação dessa natureza. Mas também não está programado nenhum casamento litigioso. Muitas vezes, a precipitação sexual, a imaturidade, faz que o indivíduo eleja um parceiro masculino ou feminino mais pelo interesse da sensualidade do que das afinidades profundas que devem viger nos espíritos quando se elegem para a parceria. Em uma necessidade aparente, logo se consumam as uniões sexuais, regularizando-se legalmente antes ou depois,
e naturalmente descobrindo-se os sentimentos do parceiro quando já estão equisarados os compromissos e legalmente firmados. A falta de respeito de um pelo outro, a intolerância, o egoísmo são os responsáveis pelas separações. Naturalmente, quando existem filhos, devem os parceiros pensar muito profundamente a respeito dos traumas que vão produzir nos seus filhos por causa do seu egoísmo, pela sua necessidade de prazeres exorbitantes. A Deus é proposta para nós a tarefa de estarmos unidos não apenas nas parcerias sexuais conjugais, mas com uma grande família universal. Dessa forma, não estão nas leis soberanas da vida essas situações deploráveis. Elas defluem do nosso egoísmo, da nossa insatisfação perante a vida. Também temos uma pergunta que não veio com o nome da pessoa que nos faz. No movimento Você é a Paz, o senhor sempre conta alguma experiência de palestras, algumas delas realizadas em penitenciárias do Brasil, outras no estrangeiro. Eu gostaria de saber se o senhor ainda faz estas palestras, quais as datas e locais. Em realidade, em face dos muitos compromissos que hoje temos, já não nos tem sido possível fazer essas palestras. Antes, nós mantínhamos em Salvador um programa de visitar a penitenciária local em todo o último domingo do mês. E à medida que nós viajávamos, sempre reservávamos um dia para visitar um presídio, uma penitenciária, a fim de levar a palavra de esperança àqueles reeducandos que haviam perdido praticamente tudo, menos o direito da dignificação, de serem novamente preparados para uma vida digna, a que todos temos direito pelos impositivos das próprias leis de Deus. Mas, como hoje já existem movimentos de atendimento ao penitenciário, ao presidiário, nós temos nos dedicados a outras atividades. Para Patrícia Bandeira, nós respondemos a respeito da mediunidade. Ela pergunta quais as etapas que devem ser percorridas para a educação mediúnica. O Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec desde 1861, apresenta esses passos fundamentais. Primeiro, o estudo da doutrina espírita, particularmente do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, para poder conhecer o mecanismo do fenômeno mediúnico, para que o médium trabalhe essencialmente pela sua transformação moral para melhor, para que procure libertar-se das más inclinações. Logo depois, melhor instruído, e hoje dispomos de cursos muito bem elaborados, quais o ESDE, que é um programa da Federação Espírita Brasileira, cursos de mediunidade, muito bem cuidados. Depois dessa etapa, participar das reuniões mediúnicas, chamadas de desenvolvimento, ou reuniões de educação da mediunidade. Aí então serão fornecidas as diretrizes básicas para um bom trabalho de desenvolvimento. Para Lucas Milagre, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, que nos pergunta: a pessoa que tem clarividência, quando está assistindo televisão e do lado do apresentador tem alguma entidade espiritual, a pessoa que está acompanhando pela TV consegue ver essa entidade ao lado daquele cavalheiro? Ou somente é possível ver espíritos quando você está no ambiente? Pode-se perceber através de um fenômeno de clarividência à distância, não através do vídeo, porque raramente o vídeo imprime as entidades que se encontram ao nosso lado. Torna-se necessário que haja entre aqueles que estão no estúdio médiuns portadores de ectoplasmia, para que então as entidades que inspiram os apresentadores possam fazer-se relativamente perceptíveis, relativamente tangíveis e serem alcançadas pela clarividência.
mas determinados clarividentes podem, à distância, através da projeção, perceber o que se passa naquele momento no estúdio, mas não através do vídeo. Faça-nos então suas perguntas através do nosso site encontrocomdivaldo@tvcei.com. Atendendo à solicitação de vários telespectadores, temos a grata satisfação de informar que a partir de fevereiro, o nosso programa através da TVC passará a ser apresentado às 16 horas, hora de Salvador, facilitando assim a assistência dos irmãos europeus e latino-americanos. Agradecemos a sua participação. E aqui encerramos o nosso programa de hoje, devendo voltar no próximo domingo, às 16 horas, com mais um programa Encontro com Divaldo pela TVC, se Deus quiser. Pelo ribombar de um som que arrebentou milhares de ouvidos, destruindo-lhes os tímpanos. Aqueles que corriam, os ventos atiravam-nos contra as paredes, contra as pedras agora, todas elas derruídas, resultado das construções que foram destruídas. Não houve tempo, porque o calor ardente que tomou conta das cidades diluía os corpos. Aqueles que estavam realizando qualquer coisa não tiveram tempo, exatamente como previu Jesus. Logo depois, nós vimos o presidente Reagan planejar fazer na Lua bases de mísseis no período da Guerra Fria, para então, aquele que disparasse o primeiro projétil, este seria o vitorioso na Guerra Tremenda, que naqueles dias se anunciava como fator de destruição da vida. Durante o nazismo e em outros períodos, filhos denunciaram pais. Pais acusaram filhos. Em Chernobyl, as mães que amamentavam viram mais tarde os filhos morrerem vitimados pela radiação. As grávidas tiveram seus filhos deformados, exatamente como o mestre se havia referido. E ainda hoje experimentamos a grande tacia no sermão característico da escrita de Marcos. Estaria muito longe de tornar-se realidade. Os fatos, porém, provaram o contrário, porque logo depois, no ano 70, Tito, depois de sitiar Jerusalém, derrubou o templo, não deixando pedra sobre pedra, ficando apenas até hoje a parede que suporta o Monte Moriá, hoje e através dos tempos denominado o Muro das Lamentações. Logo depois vieram as perseguições àqueles que o amavam. E através dos tempos nós vimos confirmar-se, frase a frase, o anúncio do Senhor. Quando, por ocasião da explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 8 de agosto de 1945, ali estava perfeitamente confirmada a proposta terrível de que o Sol apagaria a sua luz, pois que, de fato, quando o cogumelo atômico se ergueu, a luz solar ficou resguardada pela grande sombra. E os narradores da tragédia do átomo asseveram que uma escuridão, como nunca dantes havia ocorrido, senão no período do caos do princípio, abateu-se sobre as duas cidades.
Um silêncio terrível, que logo foi seguido. Ele começou a narrar as dificuldades que hoje vivemos e que vimos experimentando através destes 2000 anos que nos separam daquele momento especial. Ele referia-se que chegaria um momento na terra em que o próprio templo seria destruído. Logo depois, as criaturas aturdidas chegariam a paroxismos de aflição. Pais denunciariam filhos, filhos denunciariam pais. Nessa oportunidade, as mulheres que estavam grávidas lamentariam a oportunidade de serem mães. Os seus peitos que iam amamentar também talvez fossem instrumentos de tragédia. Referia-se que não haveria tempo para muitas reflexões no momento previsto. Os que estivessem no campo não saíssem porque não chegariam às cidades. Os que estivessem nos telhados talvez não tivessem tempo de descer. O sol apagaria sua luz. A lua ficaria coberta de sangue. E a tragédia que se anunciava através dos lábios de Jesus era tão terrível que ele culminava o ensinamento dizendo: e se eu não rogar a meu Pai para que tenha misericórdia e compaixão, será muito pior. Aparentemente, esses ensinamentos em forma de profecia, o sermão profético, conforme narrado pelo apóstolo e servidor Marcos, em o Evangelho no capítulo número 13, versículos 1 a 33. Recordamo-nos que Jesus naqueles dias antevia a sua grande dor, o momento do holocausto, para o qual ele viera. Ele viera para dar testemunho do amor a Deus, que deve viger em todos os corações. E quando saía do templo, acompanhado dos companheiros que estavam dominados pela perplexidade a respeito da grandiosidade da construção que Salomão mandara embelezar e que vinha desde os tempos de Zorobabel, esses amigos deslumbrados mostraram o edifício colossal a Jesus. Senhor, vede que pedras, vede que colosso. E Jesus, dando uma entonação de tristeza à voz, redarguiu: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles, agora com a surpresa maior, voltaram a inquirir: dize-nos então, quando isso acontecerá? Saíram dali, atravessaram o vale do Cedron e, no Jardim das Oliveiras, defronte do templo, cara amiga, caro amigo telespectador, nossos votos cordiais de muita paz. Vive o homem contemporâneo e sofre a mulher da atualidade as condições perturbadoras do grave momento que atravessamos. Nos gabinetes, as autoridades trabalham em favor da paz. Em toda parte, comenta-se a respeito da necessidade da paz. Todavia, o ser humano jornadeia transtornado, sem ter uma meta que possa estimular-lhe os sentimentos superiores, oferecendo-lhe resistências para vencer as suas más inclinações. Este é o momento histórico da grande transição. A doutrina espírita
referendando os ensinamentos de Jesus, confirma